No momento, o Charles do Bronx se encontra em um limbo, esperando pela chamada do UFC para sua próxima missão. Mas acho que a gente recebeu um pequeno spoiler de quem vai ser o seu próximo adversário, que foi um dos maiores vencedores do UFC 305. Depois da vinheta, vamos falar por que Charles do Bronx contra Dan Hooker pode ser a próxima luta, mas também explicar que existe uma grande chance dessa luta também não acontecer. Vamos falar de tudo isso depois da vinheta. Eu sei que o holofote do UFC 305 pertence ao Dricus du Plessis, o campeão sul-africano que conseguiu a maior vitória da sua carreira batendo a lenda Israel Adesanya nesse último sábado. Uma vitória que, na minha visão, consagrou o Dricus du Plessis como campeão legítimo do peso médio. Ele afastou aquela vitória acirrada contra o Sean Strickland em janeiro e agora deve ser visto como o grande problema da divisão. Afinal, o cara venceu 3 ex-campeões em sequência, Robert Whittaker, Sean Strickland e Israel Adesanya. Mas teve outro cara que merece destaque, e na minha opinião ele foi o segundo maior vencedor dessa noite. E eu tô falando do Dan Hooker, que já tinha tirado a sorte grande antes mesmo do evento começar. Ele basicamente conseguiu um passe expresso pra elite da categoria mais competitiva do UFC. Ele pegou uma luta contra o Matheus Gamrot, o 5º colocado dos leves. Não só isso, mas seria uma luta praticamente na casa dele, na Austrália, com a torcida presente ao seu favor e ainda com toda a equipe também presente. Eugene Pearman, Israel Adesanya, Kai Kara-France, todo mundo da Street Kickboxing tava lá apoiando o Dan Hooker, juntamente com a torcida. E no fim, o sujeito entregou, bateu o Matheus Gamrot naquela que foi a melhor luta da noite e garantiu a sua cadeira na mesa dos adultos. Agora Dan Hooker pertence à elite do peso leve, tá dentro do top 5. E não foi só o resultado que foi importante, não foi só ter vencido o Matheus Gamrot, mas também a forma como ele venceu, mostrando o coração, caçando o Matheus Gamrot, buscando a trocação franca, rendendo o momento mais icônico da noite, que foi quando ele ficou rindo que nem um psicopata, com o rosto todo inchado, dizendo que ama esse esporte. E a entrevista pós-luta, que ele desafiou Deus e o mundo, disse que ia abocanhar a elite do peso leve. Inclusive também pediu por uma luta pelo cinturão BMF. Bom, essa disputa pelo cinturão BMF pode acontecer, mas não por enquanto. Max Holloway é o atual detentor desse cinturão e ele vai enfrentar o Ilia Topuria. O BMF não vai estar em jogo nessa luta, mas o cinturão dos penas vai estar. Então assim, não sei como é que funcionam as regras do BMF, isso ainda não ficou muito claro, mas eu imagino que se o Max Holloway ganhar o cinturão dos penas, eu acho que o cinturão BMF vai ficar vago, porque as credenciais para disputar esse cinturão são diferentes. São lutadores específicos que podem disputar o cinturão BMF. E como o Holloway vai estar ocupado defendendo o cinturão dos penas, eu imagino que o BMF vai ter que ficar vago, vai ter que ir para outra pessoa. E o Dan Hooker pode acabar sendo um dos escolhidos para disputar esse cinturão. Mas eu ainda acho que tem opções muito mais interessantes disponíveis para o neozelandês. Em entrevista ao The McLife ontem, o Dan Hooker revelou que conversou com o Hunter Campbell, que pra quem não sabe é a segunda pessoa mais importante de todo o UFC, depois do Dana White. Basicamente, ele é o homem por trás da cortina, é ele quem faz as lutas acontecerem, é ele quem negocia com os lutadores. E o Hunter Campbell falou o seguinte, que o plano do UFC agora é fazer Charles do Bronx contra Dan Hooker, provavelmente ainda esse ano. Abre aspas para o Dan Hooker. Sim, eles querem que eu lute com o Charles, é uma boa luta, mas tem outras coisas legais que eu poderia fazer. Esse novo terreno é muito louco, é um esporte selvagem. Vamos ver como isso se desenrola. Bom, eu não sei se deu pra perceber, mas o Dan Hooker não pareceu muito empolgado com a ideia de enfrentar o Charles do Bronx. E não é porque ele tá com medo do Charles ou coisa do tipo, mas sim porque ele provavelmente acha que tem coisas mais interessantes disponíveis no mercado, agora que ele tá no top 5. Com essa chegada à elite da divisão, provavelmente ele achava que receberia de cara as Money Fights, que no dia seguinte Conor McGregor e Max Holloway iam aparecer batendo na porta dele, fazendo fila pra enfrentá-lo. Coisas que por enquanto não vão acontecer. O Conor McGregor sequer a gente sabe se vai lutar esse ano, e o Max Holloway, como eu falei, vai lutar contra o Ilia Topuria. Por outro lado, eu acho que ele também percebeu uma coisa que poucas pessoas estão comentando. Como a gente sabe, tem uma grande chance de um novo cinturão interino ser criado no peso leve, já que o Islam Makhachev tá lesionado, rompeu o ligamento da mão. Mas olha só, agora que o Dan Hooker entrou no top 5, ele é o único lutador dos 5 que vem de vitória, com exceção do Arman Tsarukyan, que seria o próximo da fila. Então vê só, muita gente ficou animada com essa luta do Charles contra o Dan Hooker, mas estão deixando de ver uma coisa. É bem provável que a próxima luta, na verdade,
seja Arman Tsarukyan contra Dan Hooker pelo cinturão interino. Inclusive, nessa mesma entrevista do The Mac Life, o Dan Hooker também falou do Arman Tsarukyan e disse o seguinte, num tom mais empolgado: eu falei com o Hunter e disse que vou lutar com todos, incluindo o Arman Tsarukyan. Eu disse ao Hunter, vou esmagar o rosto dele. Eu odeio esse cachorro. Ele é um cretino, vem falando besteira há anos. Na atual conjuntura da categoria, eu acho bem provável o Dan Hooker receber essa chance pelo cinturão interino. Porque, como eu falei, Dustin Poirier vem de derrota, Justin Gaethje vem de derrota, Charles do Bronx vem de derrota. No top 5 agora só tem Dan Hooker e Arman Tsarukyan que vem de vitória. Faria sentido fazer aquela revanche entre Charles e Tsarukyan pelo cinturão interino? Porque na falta de opções o Charles seria o mais interessante, já que eles tinham feito uma luta bem acirrada lá no UFC 300. Mas agora que um novo personagem entrou na história, um cara que vem de uma sequência de vitórias, que não lutou com o Arman Tsarukyan e que tá em um bom momento, fez uma grande luta no UFC 305, eu acredito que ele pula a vez do Charles. Ele se torna o favorito para enfrentar o Arman Tsarukyan. Inclusive, ele já adiantou que não sofreu lesões, só sofreu alguns cortes e machucados no rosto, mas daqui a algumas semanas ele já tá pronto para lutar de novo, não recebeu nenhuma suspensão séria. Nesse caso, eu acho que o Dan Hooker vai tentar negociar, vai tentar ganhar uma vaga nessa disputa pelo cinturão interino. Se ele conseguir, provavelmente o Charles vai ter que enfrentar outra pessoa. Ele tá soltando uns pitacos nas redes sociais de que provavelmente seu oponente vai ser o Michael Chandler. E ele já falou que provavelmente deve voltar em outubro ou novembro. Mas aí já existe um conflito de interesses. A gente tem o UFC, o Hunter Campbell querendo o Dan Hooker contra Charles e o Dan Hooker querendo o Arman Tsarukyan. Vamos ver quem é que vai ganhar na mesa de negociação. Eu tô achando mais provável rolar Dan Hooker contra Tsarukyan e Charles do Bronx contra Michael Chandler, mas também não descarto outras opções. Vamos ver o que acontece. A gente tem que ver também se realmente o Conor McGregor não vai lutar esse ano. Caso contrário, o Chandler provavelmente vai voltar a ser vinculado a ele. Enfim, vamos esperar, mas como eu falei lá na live do UFC 305, essa chegada do Dan Hooker no top 5 da categoria dos leves vai movimentar bastante a divisão. Vamos aguardar os próximos capítulos. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Se você gostado, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.